E aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando um vídeo hoje sobre a renda fixa em 2021. Foi um ano bem difícil para a renda fixa. Os ativos pré-fixados, indexados e IPCA, né, tiveram retornos, grande maioria, negativos, por conta da forte abertura nas taxas. E a gente vai discutir um pouco sobre o retorno dentro desse ano, a volatilidade, né, dos retornos diários, esse comportamento das rentabilidades, né, que é uma forma de a gente analisar a volatilidade de um ativo. E aí a gente vai discutir, né, o que fez com que, né, esses preços caíssem tanto e ocorresse todo esse movimento, né, negativo na renda fixa. Aqui eu estou aqui, essa primeira tela tem o retorno, volatilidade, né, do tesouro pré-fixado, B35, B26, que é o tesouro IPCA, né, que é acompanhado pela Ambima, né, que marca, né, as carteiras dos grandes bancos, fundos de investimento, Tesouro Pré-25, a NTNF 31, LFT, que seria o Tesouro Selic, e o Tesouro IPCA mais 45, que é o papel de mais longo prazo aí, ofertado, né, de maior duration. Então esse quadrinho aqui já mostra as rentabilidades negativas, né, praticamente todos os ativos, né, aqui mostrados, né, tiveram, né, tirando a LFT que rende o CDI, né, a Selic, que hoje rende a mesma coisa, e essa NTNB 26, que é o Tesouro IPCA, que rendeu 1,26, abaixo do CDI, mas não chegou a render negativo, porque a parte da inflação até segurou esse papel, né? O VNA IPCA, já que esses papéis NTNB, Tesouro IPCA, são papéis híbridos, que pagam a variação da inflação no período, mais uma taxinha, né? Um plus. Só o VNA IPCA que rendeu 10,40 no período, né? Que foi o que deu o IPCA, né? Basicamente, a IPCA deu 10,04, se não me engano. Aqui é preço, né? Então é VNA contra VNA, então o que o título carregou. Dá uma diferençazinha, isso é normal, por conta da própria dinâmica de capitalização diária do VNA, o IPCA ele anda de mês em mês, enfim. Existe uma diferença mínima. Aqui tem as durations, né? Papel, quanto maior a duration, maior o prazo aqui de vencimento dele, né? Os papéis que têm fluxo tem uma duration, né? A duration considera essa conta, que na verdade é uma ponderação do vencimento, considerando os fluxos intermediários. Mas enfim, quanto maior a duration, maior o impacto no preço, dada a variação da taxa. Então vocês vão ver que, em geral, os papéis mais longos, né? Eles de mesma classe têm um impacto, um sofrimento maior. O prefixado que mais apanhou foi o 31, que é justamente o que tem uma duration maior aqui. O IPCA+, que apanhou mais, foi o IPCA mais principal 45, que só paga no final, né? Tem a duration de 6.120 dias úteis, foi o que apanhou mais. Então essa relação com a duration é uma coisa que é direta, né? Quanto maior aí, dada a mesma variação de taxa, maior o impacto no preço. E aqui está o nível de taxa, né? A abertura, né? O papel janeiro 23, por exemplo, saiu de 4,40 para 11,80. Uma subida bem forte, e aqui tem as altas. A gente vai ver mais à frente, isso aqui é um quadro resumo, o que ocorreu com cada ativo desse. Primeira análise aqui, só para mostrar, em termos de série histórica de taxa, tem as séries de todas as taxas. Basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que as taxas subiram, né? Saiu esse papel de 6,95, que é a faca 31, a NTNF 31, foi para 10,83. Todos eles subiram, certo? O próprio NTNB 26 saiu de 2,32 lá do começo do ano, foi para 5,08. Então essas altas aqui é que geraram impactos negativos no preço, porque na renda fixa, quando o preço sobe, né, o pré-fixado, quando o preço sobe, né, aliás, quando a taxa sobe, o preço cai, e o inverso também é verdade, né, quando a taxa cai, o preço sobe. No caso aqui, os impactos foram negativos por conta da abertura da taxa. E mais lá na frente, no final, a gente vai discutir por que essas taxas subiram, o que precifica isso, enfim. É importante para quem quer entender, né, esses movimentos na renda fixa. Aqui embaixo
tá os deságios da LFT, do Tesouro Selic. Ele saiu de 0,14, fechou a 0,11, houve um fechamento no deságio. Isso indica que o papel teve um ganho acima do CDI, isso mostra que ele acabou ganhando mais do que o CDI, esse fechamento do deságio. Há um aumento no preço, né, desse papel quando ele é corrigido, quando ele é carregado, e dentro desse ciclo aqui teve um ciclo negativo que a taxa saiu de 14 para 24, então nesse período aqui o papel, a LFT andou abaixo do CDI. O LFT, Tesouro Selic, paga Selic mais uma taxinha, né, que no caso hoje é um deságio, então é um plus. Essa taxa, esse Selic que você recebe hoje, ele é corrigido igualmente ao CDI, por conta do normativo. Quem tem essa dúvida aí, é só acessar o site do Renda Fixa Prática, lá que tem um artigo falando sobre a diferença entre CDI e Selic, que hoje já não existe mais em termos de taxa. Eles são corrigidos no mesmo patamar, né? Beleza? Então, capturar o que é subido, uma subida relevante, e a gente vai seguir em frente aqui com as análises. Eu vou analisar cada papel desse rapidamente, cada gráfico em particular, e vocês vão entender bem aí o que ocorreu com a dinâmica de preço. Beleza? Vamos nessa. Em todos os gráficos, eu estou apresentando aqui o primeiro da LFT, que é o ativo mais tranquilo, vamos dizer assim, menos volátil. E a gente vai ver isso olhando a vol diária anualizada dos últimos 21 dias, a vol histórica. Então, todos eles, eu vou apresentar o retorno acumulado dentro do ano, comportamento do preço diário capturado pelo desvio padrão dos últimos 21 rentabilidades e anualizado, né, levado para base anual, e o CDI vai estar aqui também como é um benchmark da renda fixa, ele vai estar em todos os gráficos. Então aqui no mesmo gráfico eu consigo ver a relação do retorno acumulado no período e o nível de risco que esse ativo correu, né, ao longo do tempo, historicamente. A gente vê aqui essa linha azul que é o retorno do ativo. A LFT 2024 ela ficou durante um bom tempo aqui com retornos abaixo do CDI, né? Você pode ver essa diferença aqui e ver recuperar aqui por volta de agosto e depois superou, chegando no final do ano com um ganhozinho aí em torno de 0,20 acima do CDI. A TMS Selic, né? Taxa Selic, ela deu também a mesma coisa, porque as taxas são iguais em termos. A taxa anual capitalizada diariamente é a mesma, então 4,40 que vale, quando eu estou falando em CDI ao ano, é a mesma coisa que Selic. Então o papel teve um ganho, por quê? Porque se ele paga um deságio, né, um plus mais a Selic, CDI, ele teve um ganho porque houve alguma alteração ao longo do tempo no deságio. O deságio, como vocês viram lá na tela anterior, posso voltar aqui, saiu de 0,14, chegou a 24 e fechou a 0,11. Então ele fechou aqui de 14 para 11 no período, que deu aquele ganhozinho acima da Selic, do CDI, mas no período, quando ele chegou a 24, ele revelou não é uma perda, né? Porque ele teve um retorno ainda positivo, mas um positivo abaixo do CDI, porque ele está ganhando menos do que o Selic CDI no período. Então esse movimento no deságio fez com que o preço chegasse aqui no seu pior nível, quando bateu o deságio saiu de 14 para 24, mas quando ele saiu de 24 e foi para 11, ele recuperou esse ganho e chegou lá no final superando o CDI. Então o Tesouro Selic 24 superou o CDI com nível de vol em termos anuais de 0,04. Quando a gente for comparar com os demais ativos, você vai ver que essa vol aqui é pífia dentro dos demais ativos, bem abaixo. Beleza? Então esse é o resumo da ópera aqui, da LFT 2024. No ano deu em torno de 4%, que é o CDI médio do ano, né, que respeitou aquela trajetória, né, que saiu de 2 a taxa Selic, né, que é 1,90 o CDI, e chegou agora, né, no final do ano aí, a 9,15 o CDI. Então, essa trajetória deu em média, né, essa alta ao longo do tempo que deu em média, de 2 a 9, deu em média 4,40 o CDI. Mais à frente a gente vai ver, né, qual foi a trajetória e o que era esperado, né, lá no começo do ano. Beleza?
Então, vamos nessa. O próximo ativo de renda fixa que a gente vai discutir é o Tesouro Pré-fixado, janeiro 23. E já queria chamar a atenção aqui para esse quadro mais acinzentado aqui, que eu destaco como volatilidade histórica de 21 dias, né, que é o desvio padrão da rentabilidade diária. Vocês já vão perceber que ele tem uma amplitude, né, ele está num patamar, num nível bem maior do que vocês viram aqui, né, da LFT. Isso já indica que é um papel mais arriscado, pré-IPCA+, ele tem uma variação de preço, né, maior, dada, né, pela marcação a mercado e pelo próprio mercado, né, que é quem define isso. O termo marcação é um termo técnico, né, mas o que são os negócios, né, que acontecem no mercado e definem as novas taxas diariamente. E percebam que é uma faixa maior. Ela ficou aqui algo em torno de menos um pouquinho do que 2% taxa anual e um pouco acima de 4%. Aqui está o CDI, que vai estar em todos os gráficos, 4,40, e aqui está a rentabilidade do ativo. Forte tombo aqui em outubro, conforme vocês viram lá no primeiro gráfico de taxa, houve uma subida forte aqui, e nesses momentos de alta ou de queda muito abrupta, né, a variação na rentabilidade diária ela também aumenta e, consequentemente, o nível de risco medido aqui pela vol também sobe. Mas, conforme vocês viram, né, aquela abertura de taxa que ocorreu, né, ao longo, né, de 2021, também na janeiro 23, né, fez com que o ativo chegasse no final do mês, né, no final do ano, melhor dizendo, uma rentabilidade bem negativa, certo? E é um papel daqui do pré-fixado que eu estou apresentando é um pouco mais curto, e vocês vão perceber que o janeiro 25, que é o outro que a gente vai olhar, ele teve uma perda até muito maior, certo? Então vamos nessa. Então já o próximo ativo é o janeiro 25, também pré-fixado, tesouro pré-fixado. Ele vai ter perceba um nível de um patamar de volatilidade maior, porque por ele ter uma duration maior, as variações no preço, dadas as variações pela taxa, né, de mercado, são mais fortes, então a rentabilidade diária desse ativo acaba balançando mais, né, tendo maiores impactos. E a abertura nele também tem mais impacto. Geralmente o nível, né, um papel mais longo, um ativo pré-fixado mais longo, também tem uma variação na taxa mais forte, mais abrupta, e, consequentemente, a perda nesse ativo, um movimento de alta de taxa é maior. Então, também sofreu, né, percebam, no mesmo período, né, as curvas, né, os ativos pré-fixados, indexados IPCA, os movimentos na curva, geralmente, são, por mais que aconteça aí movimentos de inclinação, né, os movimentos nas taxas, eles são geralmente na mesma direção, né? Quando um curto sobe, o longo sobe, o que muda é um pouco a intensidade. Ou quando há uma queda nas taxas, na curva inteira, o papel 23 desce, o 25 geralmente também desce. Esse é o movimento mais usual, mais comum. Torções na curva, né, com um curto subindo, o outro caindo, são mais raras, né? Requerem assim uma configuração e uma expectativa de mudança de taxa mais específica. Então, o papel mais longo, resumindo, nesses movimentos vai apanhar mais por conta do efeito do prazo, da duration, do desconto da taxa, que é um modelo de precificação dos ativos pré-fixados. Que é uma coisa bem interessante, né, de se conhecer para poder entender sobre como se dá preço. Até chamando a atenção, tem uma planilha lá no Renda Fixa Prática, aqui no Renda Fixa Prática, com cálculo de preço. É uma boa forma de aprender e ir lá brincando, né, com as taxas e vendo os impactos no preço. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Vamos nessa? O próximo ativo é a bola 26,
chamada de bola, né, o Tesouro IPCA 2026, que também teve um movimento de alta de taxa no período, né, a taxa saiu lá em torno de 2,24, né, e chegou no final do ano a 5,08. Está aqui o CDI, ele também sofreu aquele impacto, né, da alta das taxas, né, também bateu nos papéis IPCA+. O nível de vol dele está em torno de 4,8, tá? Apesar de ser um ativo, né, vai ter um pouquinho mais de vencimento, né, de prazo do que a 25, mas ele tem uma variação na rentabilidade menor. Isso aí é porque os ativos indexados IPCA+, ele tem um aval menor do que os ativos nominais, tá? Isso aí até por conta de ele ser um papel híbrido e ter um ganho real, a chance de um ganho real maior, o mercado coloca um seguro, então a variação na taxa é um pouco menor. Estou chamando a atenção aqui, mas tem um artigo lá no site que compara, né, quem que é mais arriscado, o pré-fixado ou o IPCA+. E lá explica bem os motivos de um papel indexado ao IPCA, o Tesouro IPCA, ter uma variação, né, no preço menor, né, e aqui eu estou avaliando a variação na rentabilidade diária, então a vol dele, dos papéis de mesmo prazo, né, que é o efeito duration que eu tenho que isolar, eles vão ter, né, um impacto menor, né, uma volatilidade menor. Mas também está numa faixa de risco, né, vamos dizer assim, e ele teve uma rentabilidade até um pouco melhor, não rendeu negativo, rendeu 1,03, e a gente vai entender por quê, né? Por que que esse papel, apesar da abertura da taxa, ainda não chegou a render, né, negativo, vamos dizer assim. Se fosse um papel pré-fixado, essa rentabilidade certamente seria negativa. Como ele é um papel híbrido, ele carrega em si a inflação. E para dar esse entendimento, eu trouxe no próximo gráfico aqui, isolei, né? Vi quanto que rendeu o VNA IPCA, que é a parte IPCA do papel. Percebam que a rentabilidade foi recorde, né? A inflação foi muito alta e o papel capturou isso. Só a parte de inflação do ativo rendeu 10,04. Por que o ativo rendeu 1,03? Porque aquela abertura de taxa consumiu do ativo a diferença. Continha de padaria, 9%, vamos dizer assim, que o papel deixou de ganhar, né, por conta da abertura de taxa. Certo? Acaba que o impacto também foi grande aqui, porque o ativo, apesar de ter rendido positivamente, né, rendeu abaixo do CDI, bem abaixo, e, né, consumiu da parte de IPCA grande parte da rentabilidade. Tá, mas não foi do pior dos mundos, né? Comparado com o ativo nominal, né? Que é o pré-fixado ali, que teria uma rentabilidade negativa, né? Conforme teve aqui em torno de 6% o janeiro 25. Se a gente olhar lá no site, lá um papel ativo janeiro 26, ou um pré mais longo, que é o 31, vocês vão ver que a perda, né, no período acumulada foi bem intensa. Então, isso aqui, esse isolamento aqui da parte IPCA do papel tesouro é importante para vocês entenderem. Eu estou partindo do princípio que vocês têm uma noção geral sobre renda fixa, né? Esse vídeo acaba que é um vídeo intermediário. Só lembrando aí, galera, que tem alguns conceitos que podem ser desconhecidos, mas, assim, as dúvidas são boas para vocês pesquisarem. No próprio site do Renda Fixa Prática tem um artiguinho lá onde estudar renda fixa, com várias dicas lá sobre os estudos básicos, né? O que a gente precisa saber, os pré-requisitos aí para poder ter um bom entendimento sobre o comportamento dos ativos de renda fixa. Então, vamos passando aqui. O próximo ativo também é um Tesouro IPCA, agora um pouco mais longo, 2035. Vamos dizer assim, é o meio termo aí, porque o mais longo é 55,
Tesouro está até lançando mais longos agora nesse momento, mas vamos dizer aqui que esse aqui, em termos de duration, vencimento, tem um prazo mediano ali dentro da estrutura de Tesouro IPCA, tá? De NTNBs, que geralmente tem emissões mais longas. Aí voltando aqui, percebam que ele vai ter uma range de vol maior, por conta, né, de ser mais longo, rendeu bem negativo, tá? É um papel longo, mas rendeu 5,02 negativo, apesar de ser muito mais longo do que o pré-25 lá, ele rendeu um pouco menos pior do que ele, né? Então, mostra aí que o papel também capturou aqueles 10% da inflação, mas que não conteve aí, né, a forte alta que o papel também teve, né? Ele subiu ali de 3,20 para 5,20, 300 pontos base, e sofreu também com isso, mas poderia ter rendido muito mais negativo se não fosse a inflação ter rodado tão alto. Então acaba que, apesar de ser mais longo, mais arriscado, vamos dizer assim, do que o 25, ele é mais arriscado, porque tem uma faixa de vai até acima de 15, né? Bem próximo de 15 ali. Ele rendeu menos pior por conta, né, da inflação ter surpreendido tão, vamos dizer assim, negativamente, mas que o papel é bom porque ele recebe inflação mais uma taxa. Próximo ativo, né, de renda fixa a ser analisado é a FACA 31, a NTNF 2031, que é o Tesouro IPCA com juros, né, que paga juros intermediários. É um ativo de renda fixa bem longo, né? Percebam aí a faixa de bem acima, né, do 25, né, de vol, vamos dizer assim, a faixa de volatilidade dele terminou em 9,29, o 2025 lá em torno de 6,5. Então é mais arriscado, né? Que é mais longo e as variações na taxa tendem a ser também mais abruptas. Um ativo que, né, perdeu de forma bem forte também, né? Dentre os analisados aqui é o segundo pior, só vai ficar atrás aí da principal 45, que é o ativo mais longo, mais arriscado aí, ofertado para o público em geral. Sofreu os mesmos impactos, né? Naquela variação ali em outubro, recuperou uma parte, né? Mas chegou a estar acumulando perdas aí acima de 20%, 20 e poucos por cento negativo, que é onde o gráfico aqui acumulado tocou, né? Mais à frente a gente vai ver um gráficozinho chamado drawdown, que traz essa perda acumulada, mas eu não só deixei lá para a principal 45. Então é isso, né? Tá aí o nível de risco, rendeu bem abaixo do, do CDI, né? Sofreu todo o impacto, a taxa nominal, né? E que foi uma abertura bem forte aí também, né? As taxas saíram de torno de 6,80 e foram para 10,80, né? Também uma abertura bem relevante aí no período, certo? O último ativo aqui dentro que eu separei para a gente analisar é a principal 45, é o ativo mais arriscado, que tem maior volatilidade, haja vista ser o ativo mais longo, né? Tem uma duration de 6.120 dias, se a gente tomar como base lá o início do ano, na época, né? Sim, até 2045, galera, são quase 15 anos aí, 14 anos, é muito tempo. Qualquer variaçãozinha na taxa gera um impacto no preço, né? Haja visto o desconto bem forte. E como as taxas abriram no período também, né, saiu de 3,50, foi para em torno de 5,30, os preços sofreram de forma bem relevante, acumulou perda aí no final do ano de 22 e 20, né? Apesar da inflação, esse papel também tem inflação, né? Apesar daqueles 10% ter amortizado essa perda aqui, ainda assim a parte pré do papel, por ser um papel híbrido, né, a abertura da taxa contribuiu, colocou esse papel negativo em menos 22, né? Que é muita coisa.
Esse é o ativo mais arriscado. Para ele, eu trouxe o gráfico aqui de perdas acumuladas do drawdown, que mostra, né, no ano só teve perda acumulada, né, praticamente ó, ele não conseguiu ir para o campo positivo, ele ficou tomando como base lá o começo do ano até o final do ano. Ele só perdeu, hora muito, hora menos, depois bateu mais um pico aqui acima de menos 15, e o máximo aí de perda acumulada no ano foi 33%. Esse finalzinho do ano aí de novembro para cá houve uma recuperação, né, um fechamento nas taxas, conforme vocês viram no gráfico, que trouxe uma certa recuperação. Então ele recuperou aqui 10% no período aqui no final do ano, desde a pior perda, vamos dizer assim. Até foi né, conforme por ele ser o papel de mais longo prazo, é o que sofreu mais. É o papel mais arriscado, é o papel que tem a volatilidade da rentabilidade diária dele, que é comparada à bolsa, né, a dólar, ativos de grande risco. Beleza? Aqui eu mantive, só para vocês terem uma noção, mantive aqui tá, a mesma escala gráfica de 60 menos 40 no principal 45. Se eu mantiver a mesma escala gráfica e for comparar com LFT 24, que dentre os aqui é o menos arriscado, percebam como é diferente, né, o nível de risco, né? 0,04, que ele finalizou o ano, para 26. É muito mais arriscado, muito mais volátil a rentabilidade diária desse ativo, em relação ao menos arriscado aqui dos renda fixa, né, que eu apartei, foi o Tesouro Selic. Percebam que o gráfico é até achatadinho, né, em relação ao que é o principal 45, só para vocês entenderem bem. Uma coisa que eu quero relatar, galera, é que assim, muita gente eu vejo comentando sobre mas eu vou levar vencimento, o ganho real está garantido se eu levar a vencimento. Né? O ganho real que você ganha acima da inflação. Percebo que quem entrou no começo do ano e por algum motivo precisou reaver o dinheiro ao longo do ano, ele amargou o prejuízo. Né? Seja por necessidade ou oportunidade, precisou, surgiu uma oportunidade de negócio, precisou de dinheiro para complementar, ou teve uma doença, né, na família, num ano tão difícil de pandemia, por exemplo, precisou, né, resgatar para usar esse dinheiro, amargou prejuízo, porque ao longo de todo o ano o papel, né, acumulou perdas. Chegou no final do ano acumulando 22, mas chegou a perder 33. Em qualquer momento de saída ao longo do ano, para quem entrou no começo do ano ou no final do ano passado, de 20, e precisou desse dinheiro, amargou o prejuízo. Então não dá para desconsiderar essa saída intermediária. 2045 é muito tempo, é muito prazo, tá? Essa desculpa, essa preguiça, acho que chega a ser uma preguiça. Não, eu vou comprar porque ele me garante a inflação. Não garante, só garante se você levar vencimento. Se você precisar do dinheiro antes, além de você não ter a garantia da inflação, você pode amargar prejuízo literalmente com papel. Então, muita atenção ao adquirir papel, inclusive, ainda mais papéis de tão longo prazo assim, que tem um impacto no preço muito forte, caso haja um movimento adverso nas curvas, né? Um aumento muito forte nos juros no período, né, que você vai ficar com esse recurso alocado. Então, sempre analisar o seu perfil de risco. Não dá para desconsiderar, não é porque é renda fixa que existe qualquer tipo de garantia. A garantia é do Tesouro que vai pagar se esse país não quebrar de vez, mas o risco de mercado ele é presente, tá? Muito presente. E não dá para desconsiderar essa necessidade do recurso antes do vencimento. Então está provado aí, a principal 45. E a grande maioria dos papéis, né, IPCA+, ao longo do ano só amargaram prejuízo. Pode voltar aqui na 2035, a tônica foi a mesma. Ele ficou positivo aqui, voltou para negativo, permaneceu, quase recuperou aqui. Perceba que o zero está aqui. Voltou a ficar negativo. Então, ao longo de todo o ano, ele só teve um períodozinho aqui de acúmulo positivo de retorno. Então, quem comprou esse papel também aqui, na maioria das vezes do ano,
se precisou do dinheiro antes, amargou o prejuízo. Então fiquem ligados, sempre façam uma análise antes de entrar no papel da necessidade futura desse recurso antes do vencimento, enfim. Não é comprar e largar de vista, né, achando que não vai precisar do recurso. Acho que é uma imprudência fazer esse tipo de coisa. Beleza? Então tenham ciência disso. Risco de mercado é muito presente, né, em papéis pré-fixados e indexados ao IPCA. Os dois caminhos, né, da renda fixa, que o outro é o CDI. Vamos voltar aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre o motivo das taxas terem subido. O que houve, né, ao longo do tempo, né, o que mudou para que as taxas subissem tanto. Então, galera, o que define, o que pode explicar essa abertura tão forte nas taxas? Primeiro ponto, quem define os juros nesse país é o cupom, através das reuniões, né, fazendo política monetária. E o mercado usa um derivativo chamado derivativo futuro do DI, que nada mais é do que negociar qual será, para vários prazos, o CDI, né, em termos anuais, médio anual, lá no futuro. Tá? Quanto que vai estar valendo os juros lá no futuro. Então, esse derivativo, que é um dos mais líquidos do mundo, mais negociados do mundo, tá? É o que define os juros nesse país. Tanto os bancos, quando emprestam, quando há uma emissão de um ativo pré-fixado, é o indexado IPCA, ele usa como parâmetro esse derivativo futuro. Esse nível de taxa futura que o mercado está esperando, né, que o mercado está negociando, é que define os juros nesse país. Então, entender o derivativo futuro do DI é entender a renda fixa. Ele que vai dar preço a qualquer um dos três caminhos. Percentual do CDI, pré-fixado e grande parte do IPCA+, ele também captura, porque o IPCA+, paga a inflação do período, mais uma taxinha pré. Então, entender esse derivativo é entender a renda fixa. Tá? Então, aqui embaixo tem 2 artigos que eu acho que é interessante que vocês leem aí no meu site, né, do Renda Fixa Prática, o que é o DI Futuro. Só ir lá na parte de artigos que rola lá, vocês vão encontrar. E um sobre as taxas do Tesouro, por que as taxas variam. E lá eu também mostro que grande parte, né, do nível de taxa definido para aquele dia vem desse derivativo futuro do DI. Na verdade, o derivativo futuro do DI é o que diz quanto que está valendo o dinheiro, né, vamos dizer assim, no futuro, quanto que está sendo negociado, quanto que vai valer o dinheiro no futuro, porque é as taxas de juros que definem o valor do dinheiro, vamos resumir assim, economicamente. Então, é o cupom que define essa trajetória, ele se reúne 8 vezes por ano para definir qual é o nível de taxa, né, de CDI, para fazer política monetária, principalmente conter a inflação. E o mercado, lá no dia 30/12/2020, olhando os derivativos futuros do DI, projetava um caminho de alta, né, uma estrutura de alta de 25, 25, 25, 50, 50, 25, 50. Certo? Essa captura aqui, que é feita através de uma planilha que eu semanalmente gravo um vídeo, que eu convido vocês a quem já não me acompanhar lá, ela visa o quê? Olhar o mercado, ver quanto que ele está projetando, né, para aquele período, né, de trajetória da Selic e, consequentemente, do CDI. E, baseado nisso, você toma a sua decisão. Né? Se sua trajetória é mais forte ou menos forte, você vai para o pré, IPCA+, ou CDI, um dos 3 caminhos. Essa discussão eu faço semanalmente, né, e convido vocês a participarem. Mas, voltando aqui, que é o foco desse artigo, trazer qual era a projeção lá em 30/20 em dezembro de 2020 e qual foi o efetivo. Tá? O mercado esperava esse conjunto de alta e o que efetivamente veio foi esse. Tá? Em março, o mercado lá projetava 25, veio 75, 20. Resumindo, galera, aqui tem em torno de 250 pontos, vamos dizer assim, 100, 250 pontos. E o mercado saiu de 2 para 9,25,
700 pontos. Então, a diferença foi muito grande. E ao longo do ano, o mercado foi convergindo para esse cenário de altas maiores, o que fez com que os papéis pré-fixados de IPCA+, sofressem aquela correção. Por quê? Eles são inversamente, né? Proporcional inversamente ao preço. Então, quando a taxa sobe, então, se existia uma expectativa de alta menor, vem uma alta maior, as taxas vão subir, além do que se esperava, e a correção nos preços pré-fixados é queda no preço. Então, esse cenário aqui, né, que projetava esse conjunto de alta, se você acreditasse que as altas viriam muito mais do que isso, você deveria ficar no papel percentual do CDI. Tá? E foi o único ativo aí que teve um certo ganho, né? Rendeu em torno de 4,40% em termo médio, né? Essa trajetória saiu de 2 foi para 9. Então, na média, né, dessa trajetória, a estrutura de alta aqui deu 4%. Então, o que fez, né, que revelou esse movimento de perda, né, muito grande, foi que as expectativas ao longo do ano subiram muito além do que foi esperado lá no começo do ano. E os motivos para essas expectativas mudarem no caso, né, foi o descontrole inflacionário, que a gente vai ver na próxima tela. O mercado também projetava uma inflação bem menor do que veio, questões, né, de risco fiscal, por exemplo, a própria Covid também trouxe muitas preocupações, e o mercado vai convergindo, né, vai colocando isso, né, em termos de taxa, subindo as taxas. O próprio Banco Central, que tem como norte a questão inflacionária, teve que ir aumentando as doses por conta das surpresas inflacionárias negativas. Enfim, é uma discussão macroeconômica. Eu só quero mostrar aqui que a correção no preço veio de uma mudança nas expectativas ao longo do ano. O mercado esperava 250 pontos, subiu 700. Isso aqui tem um impacto muito relevante aí nos preços pré-fixados. A próxima telinha vai trazer aqui para a gente uma coisa chamada uma comparação entre a inflação implícita e o que foi o IPCA efetivo. O que é inflação implícita, galera? Tem artigo lá escrito também, convido vocês a lerem, quem não entende o conceito. Na verdade, é quanto que o mercado espera para um determinado período para a inflação futura, certo? E o que o mercado esperava lá no começo do ano? Esperava para o ano de 2020, né, 21, a inflação estava algo em torno de 4,60. O mercado, retirado dos preços do pré com IPCA+, o mercado esperava a inflação de 4,60. Qual foi o efetivo? 10,40, muito acima do esperado, certo? O que o Focus, que é o que captura aí as expectativas dos grandes players, esperava para a inflação de 2021? 3,34. Então eu fui lá no dia 30, no sistema de expectativas, e vi quanto que o mercado esperava para 2021, 3,34. A inflação implícita, que vem dos negócios, que é o que o mercado espera, né, para a inflação do ano, 4,60, e o que efetivamente veio foi 10,40. Esse vir acima do esperado ajuda os papéis indexados de IPCA, né? Foi bom porque o mercado esperava que o ganho no papel IPCA+ era 4,60, veio 10,40, só que o que houve de ajuste na parte nominal, né, na subida das taxas, né, naquele plus que o IPCA mais paga, mais do que compensou esse ganho em relação à inflação. Por isso explica, né, que apesar da inflação ter surpreendido e o papel ter ganho mais do que o esperado, você acaba que pela parte, né, nominal dos juros, né, a abertura da TIR ali do papel, né, do plus do IPCA+, fez com que ele, né, acabasse amargando também prejuízo. Então, eu já expliquei lá atrás, quando eu comparei, né, aqui os dois, a inflação e a bola 26, e mostrei que apesar de ter ganho 10 na inflação, a abertura da taxa
fez com que ele perdesse grande parte desse ganho, né? Mais do que compensou aí o ganho da inflação no período. Ele acabou rendendo ainda positivo, mas abaixo do CDI, né? O que não é bom para um papel que tem risco, né? Que é mais arriscado, no mínimo deveria superar aí o CDI. Então essa surpresa inflacionária ajudou aqui o papel IPCA+, mas não compensou a abertura da taxa nominal. Então, essas eram as expectativas já no começo do ano e vem muito além, tá? do que é esperado. De agora para frente, é continuar aí fazendo conta. Aí eu convido vocês a me acompanharem, né? As expectativas de inflação futura de agora para 2022 estão algo em torno de 4,40, 4,50, um patamar mais suave do que veio o efetivo, mas projeção é risco. A gente só vai ter o número correto mesmo lá em 2023, quando a gente refizer a análise de 2022. Hoje são só expectativas, são apostas. Então você sempre vai comparar o que o mercado está negociando, a inflação implícita, o Focus, para a tomada de decisão entre um dos três caminhos da renda fixa. Essa projeção também você vai acompanhar quais são as expectativas que o mercado está colocando para as reuniões futuras e comparar com o seu cenário pessoal. Esse é o jeito correto de se tomar a decisão da renda fixa por um dos três caminhos. Comprar e largar de vista, porque vai levar a vencimento, eu não acho a decisão mais correta, porque eu acho que é ser um pouco leviano, um pouco se colocar num risco que é desnecessário. É sempre bom avaliar antes, né? Porque no meio do caminho você pode precisar do dinheiro. Quem precisou do dinheiro aqui, por exemplo, na principal 45, amargou prejuízo. Beleza? Aqui só o quadro lá das inflações implícitas lá do começo do ano. A de um ano era 4,60. Aí para vários períodos, né? 3 anos, por exemplo, o mercado espera em termos anuais que a inflação gire ano a ano em torno de 3,81. As inflações estavam muito baixas. O mercado lá no começo de 2021 projetava uma inflação baixa, como assim, um controle inflacionário, porque achava que a atividade ia vir muito baixa e que a principal justificativa era a questão da atividade e que não se conseguiria repassar preço, né, durante esse período, né, durante os próximos anos. E o que se revelou é que teve que subir por outras questões de oferta, né? A própria questão energética, falta de chuva, falta de matéria-prima, as empresas fecharam, então diminuiu a oferta, então outras problemáticas existiram para que a inflação pudesse surpreender de forma tão abrupta. Certo? O game agora é daqui para frente, então hoje, quando você vai tomar a decisão em um dos três caminhos, é fazer conta, e se quiser fazer as contas comigo semanalmente, se inscreve lá no canal, aqui no canal do YouTube, tem uma playlist lá só de várias semanas, já está na semana 78, se eu não me engano, e semanalmente eu capturo do mercado o que o mercado espera para o futuro de inflação, o que o mercado espera para o futuro de atuação do cupom, e esse cenário que o mercado está colocando é que você vai comparar com o seu cenário pessoal e tomar decisão num dos três caminhos da renda fixa. Beleza? Eu fico por aqui, obrigado pela audiência, forte abraço a todos, saúde e paz.